precisa ser uma coisa engessada, tá, tudo... Não, não, não. Quanto mais descontraído for, melhor. Cadê nossa amiga Ana? Não sei. Então vamos nós, vamos nós. Vamos nós, tá? Boa noite, Gê, boa noite, André. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, né, de reflexão, de tratamento espiritual, nessa noite em que a gente se conecta com o nosso divino e prepara a nossa próxima semana. Boa noite, André, boa noite, Sandro. Boa noite. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos aproveitar esse momento e vamos fechar levemente os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos e prestar atenção na respiração. Sentindo o ar entrando e o ar saindo, lenta e profundamente. Pensamentos, emoções, memórias, e aquela voz interior vem e vai a todo instante. Não interaja, apenas observe. E neste momento, Pai, com os nossos corações ligados e o nosso pensamento em vós, te agradecemos pela semana maravilhosa que tivemos, onde pudemos desfrutar de muitas situações e circunstâncias que fizeram com que refletíssemos as nossas ações. Gratidão, Pai, por permitir que nós estivéssemos aqui para aprender cada vez mais, através de uma escuta ativa com os nossos semelhantes e principalmente, Pai, uma escuta ativa para nós mesmos, escutando os nossos corações, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos sonhos. Obrigado, Pai, por este momento de oração, de conexão contigo, com toda essa espiritualidade maior que se faz presente aqui, neste momento conosco. Aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores amigos, o nosso muito obrigado pela presença constante, nos amparando, nos aconselhando, nos intuindo, para seguirmos sempre, incansavelmente, no caminho do bem. Que essa luz, Pai, possa sempre pairar sobre os nossos lares, abençoando a cada cômodo, a cada espaço, fortalecendo cada um desses espaços nas mesmas vibrações dos nossos pensamentos e das nossas emoções, vibrando sempre no amor e na paz. Gratidão, Pai, por estender os teus braços misericordiosos aos nossos locais de trabalho, às nossa sala de aula, abraçando e acolhendo todos aqueles que lá estão, sobre tudo por conta de que somos todos irmãos, teus filhos, Pai. E assim, Senhor, congregado contigo neste amor fraterno, nessa luz bendita, com esta paz interior que sentimos neste momento, vamos iniciar então o nosso momento de reflexão, nosso momento de estudo. Obrigado, Pai, por tudo, que assim seja. Que assim seja. Namastê. Então vamos lá, leitura do Evangelho. Capítulo 5. Item 20 5. 25. 24, eu fiquei na dúvida. Não, peraí que eu tenho anotado aqui. É o 24. Verdadeira infelicidade. Aqui para mim o 24 é desgraça real. Mas segue. Verdadeira infelicidade é a mesma coisa. Mesma coisa. É questão de versão. Só isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24. A verdadeira infelicidade. Delphine de Girardi, Paris, 861. Todos falam da infelicidade. Já a sentiram algumas vezes e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho dizer que a maioria se engana e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens imaginam. Eles veem a infelicidade na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio da criança que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha com o coração partido, na angústia da traição e em várias outras coisas. A infelicidade é sentida também pelo orgulhoso que gostaria de esconder a sua nudez, vestindo-se de ouro, mas que apenas consegue escondê-la com os trapos da vaidade.
Na linguagem humana, todas essas coisas e muitas outras chamamos de infelicidade. Sim, são infelicidades para aqueles que veem apenas o presente. Mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que no próprio fato em si. Um acontecimento feliz, que depois trará consequências desastrosas, é pior do que um acontecimento que, inicialmente, causa um grande desconforto, mas que depois acaba produzindo um bem. A tempestade que purifica a atmosfera, dissipando as energias que causariam doenças, é antes uma felicidade do que um infortúnio. Para julgar um fato, é preciso ver suas consequências. Para entender o que realmente é felicidade ou desgraça para o homem, é preciso se transportar para além desta vida, pois é lá que as consequências se manifestam. Tudo o que consideram infelicidade, segundo a visão limitada que possuem, cessa com a morte do corpo e se encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar a infelicidade sobre um novo aspecto, sobre a forma bela e florida que desejam, com todas as forças de suas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência. Ela perturba a ação do pensamento e confunde o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade se manifesta quando esquecemos a nossa missão na Terra e a substituímos pelos prazeres passageiros. Tenham esperanças aqueles que choram. Acautelem-se aqueles que riem, pois seus corpos estão satisfeitos. Ninguém transgride imprudentemente as leis de Deus. Ninguém foge às responsabilidades dos seus atos. As dificuldades que enfrentam hoje têm a sua causa nos erros que cometeram em existências anteriores. São eles que fazem com que vocês ainda sintam a agonia da verdadeira infelicidade. Aquele que trata as coisas espirituais com indiferença e que possui muito apego pelas coisas materiais, mostra ser uma pessoa egoísta. Que o Espiritismo possa esclarecer a todos, colocando no lugar correto a verdade e o erro, tão deturpados pela cegueira que carregam. Então, façam como o bravo soldado, que em vez de fugir do perigo, prefere lutar em combates arriscados, deixando de lado a paz do acampamento, que não lhe trará nem glórias e nem promoções. O que importa ao soldado perder, durante a luta, suas armas e sua farda, desde que ele saia vencedor com suas glórias? O que importa para aquele que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida sua fortuna e seu corpo físico, contanto que sua alma entre gloriosa no reino dos céus? Profundo, Aqui né? ele fala sobre a noção que nós temos de felicidade e de infelicidade. E ele nos alerta para uma reflexão muito importante, que muitas vezes o que nós julgamos que é uma infelicidade, às vezes a gente fala até que é um castigo, muitas vezes ele é um livramento, ele é uma bênção. Quando passa um tempo, a gente acaba por ver que aquela situação que nós julgamos infeliz, ela foi benéfica para a nossa evolução, para o nosso futuro. Ao passo que, até mesmo fazendo uma analogia, nós, enquanto pais, se nós dermos para os nossos filhos tudo aquilo que eles pedirem, nós não estaremos fazendo bem para eles, e sim o mal. Então, a mesma coisa, Deus não pode dar a gente tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, tudo que a gente almeja. Isso tudo vai depender da nossa evolução, do nosso merecimento, de estarmos prontos, porque muitas vezes nós recebêssemos as bênçãos que a gente pede, sem estarmos prontos, nós poderíamos colocar tudo a perder, e aí sim, trazer uma grande infelicidade para as nossas vidas, para os nossos corações. E ele fala também nesse texto que as agruras, que as infelicidades que nós estamos passando no decorrer desta existência, ela está atrelada são consequências de fatos acontecidos em outra existência, em outras existências. Então, se nós ainda estamos passando, peregrinando ainda nessa infelicidade do espírito na atual existência, é devido às coisas que fizemos no passado, né? Então, e aí conjuga bem certinho com a tua fala, G, onde tu coloca que a infelicidade ela é momentânea, ela é muito pautada em cima dessas questões egoísticas, né? Que está atrelado ao nosso dia a dia. Tu deu o exemplo dos filhos, né? Quando a gente abre o leque e dá tudo o que quer, né? A gente não tem controle e aí acaba criando através de uma felicidade momentânea uma infelicidade no futuro, porque aí não vai ter a questão do limite, não vai ter a questão do aprendizado, não vai ter toda essa questão que
a gente sabe que é necessário que se dê esses devidos limites, para que não haja o problema lá na frente. Não é mesmo? Exatamente. E a tristeza, realmente, né, a infelicidade real, é justamente essa, é a infelicidade momentânea, essa infelicidade, ou melhor, desculpa, a felicidade egoística é essa que termina quando o nosso corpo morre, né? Quando a gente é muito apegado aos bens materiais, a este apego material, a gente sofre porque, poxa vida, o caixão não tem gaveta, né? Não tem como levar as coisas materiais quando o corpo físico perece, né? Então, qual o real motivo que nós estamos trabalhando? Como é que nós estamos trabalhando a nossa felicidade ou imprimindo uma atenção em cima da infelicidade? Então, tá bom. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier por Emmanuel, capítulo 11, o bem é incansável. Paulo disse, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E vós, irmãos, não se canseis de fazer o bem. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam a determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender aos propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntariosos e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entendermos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. E aí a verdadeira infelicidade. Exatamente. Não nos cansemos de fazer o bem. Lembrando que a vida é como um bumerangue, tudo que a gente lança retorna para a gente. Se lançamos bons pensamentos, bons sentimentos, de alguma forma isso vai retornar para a gente. Mas se lançamos também apenas energias ruins, deletérias, maus pensamentos, raiva, rancor, isso volta. Por isso que a gente tem se adoecido tanto fisicamente, porque essas energias pesadas, elas retornam para a gente de alguma forma e o nosso perispírito sente, né? E reverbera no nosso corpo. Então, a gente precisa vigiar muito. Jesus nos ensinou: amai, orai, vigiai. E se nós continuarmos, né? Continuarmos não, mas se a gente cansar, se no momento a gente cansar, pensar em não continuar fazendo bem, é sinal puro e claro que a gente continua no lamaçal do mal. Só pensar em não continuar fazendo bem já é suficiente para entender que a gente ainda está imerso ao lamaçal do mal. A gente tem muita coisa ainda para fazer. Muita coisa. Sabe? Então, a tua fala, Gê, foi muito legal de trazer fazer essas analogias do bumerangue. Sabe? Porque, poxa vida, chega de a gente alimentar emoções na gente que causam prejuízo para nós mesmos. Sabe? Através de um pensamento ruim de determinadas pessoas, de determinadas situações, de coisas que acabam baixando realmente a nossa vibração. Não basta apenas não fazer o mal. Isso não basta. Não adianta só, eu não faço mal, eu não penso mal de ninguém, eu não falo mal de ninguém.
beleza, muito bom, mas isso é o básico. Isso é o básico. E o bem que tu pode fazer para as pessoas, tu tá fazendo ou tu só tá pensando no bem para si mesmo? Porque não fazer o mal não quer dizer que tu tá praticando bem. Quer dizer que tu tá em cima do muro ainda. Tu ainda tá com desejos egoísticos ainda. Tem que fazer o bem. Isso não quer dizer que a gente tenha que esquecer as ofensas, né? Que a gente tem, porque isso é o exercício do perdão. Porque se a gente não exercitarmos o perdão, que é a sequência de tudo que a gente tem visto nesse evangelho, que a gente está fazendo nessas leituras e estudos, está tudo baseado em cima do perdão, no alto perdão e no perdão para o outro. Senão a gente não vai conseguir vencer. É um dia após o outro, é uma emoção trabalhada após a outra, é uma memória após a outra, é um trabalho após o outro, todo, incessantemente, é um passo depois do outro, sempre. Aprendizado constante. Por que nós somos aprendizes? Nós somos chamados de aprendizes do mestre, porque nós estamos em aprendizado constante. Desenvolvimento constante. E a única coisa que Jesus espera de nós é que tenhamos um coração semelhante ao dele. Que sua luz e suas palavras sejam profetizadas e sejam manifestadas em todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Hoje tem a oração do André. Qual será a participação do André hoje? Eu acho que eu vou fazer a oração, sim. Então vai, começa a fazer a oração e depois a G continua. Tá. Só tô pensando numa coisa antes, tá? Não vai demorar muito. Tá, pronto. Ó, lembra do exercício que a gente fez ontem? Respira, fecha teus olhinhos, entra no MDI e libera o coraçãozinho. Obrigado, Jesus, pela nossa vida que a gente tem. A gente tem gente que nem agradece pela vida, mas a gente tá aqui agradecendo por você, pela nossa vida, pela nossa família. E por você também, agradecendo por você ter dado isso pra gente, uma chance da gente poder, como é que eu posso dizer, ficar em luz, ficar iluminados. E os outros que possam ter essa chance, que nós aqui podemos fazer que isso mude. E obrigado por nos abençoar. Amém. Amém. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, André, pela sua espontaneidade, pela sua pureza de coração. Obrigado pela sua oração. De nada. Senhor Jesus, Mestre amado, Pai querido, espiritualidade amiga que se encontra conosco aqui presente. Irmãos que também se encontram aqui presentes, cada um com seu motivo, mas que tenham agora a oportunidade de abrir seus corações para o amor de Cristo. Estendam as suas mãos, peçam ajuda. Existem tantos seres de luz aqui capazes de conduzi-los, de recebê-los, de enviá-los para algum lugar de tratamento, de refazer. Deem a chance de evoluir e deem a nós encarnados também a chance de alguma forma podermos separar qualquer que tenha sido o mal que possamos ter cometido em outras e nessa própria vida. Que a espiritualidade amiga purifique a água que nós vamos beber, que ela sirva de alimento para o nosso corpo, assim como todos os ensinamentos aqui dessa noite serviram de alimento para a nossa alma. Senhor, tem misericórdia daqueles que se encontram nas ruas, ao relento. Misericórdia daquelas mães que estão com filhos em manicômios, em presídios, em hospitais. Misericórdia de todos aqueles que se sentem abandonados, de todos aqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade, que se encontram perdidos nas drogas, nos vícios, que ainda não conhecem o teu amor, que ainda não se renderam, para que sejam amparados e possam ser conduzidos ao teu caminho de luz. Pai, abençoa essa semana que vamos iniciar. Abençoa cada um de nós, cada um que está em nosso coração, cada um pelo qual ainda temos alguma animosidade, que nosso coração seja tocado e seja compassivo, e possamos perdoar e ser perdoados. Que possamos, cada dia, um pouquinho, fazer com que o nosso coração se assemelhe ao teu. Dê-nos, Senhor, a oportunidade de evoluirmos. Nos conduza, nos ampare, nos proteja. Sim.